Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, vou lhe ensinar como ter uma relação saudável com seu dinheiro e com seu salário, para você guardar um dinheiro de uma forma saudável, porém sem ter uma relação tóxica ou sem querer guardar demais, ou simplesmente levar uma vida mais leve. Mas antes eu vou contar uma pequena história. Quando era criança, eu tive uma relação bem complicada com o dinheiro em relação ao meu pai, que ele foi sempre a pessoa de não gastar muito dinheiro com os filhos, mesmo tendo. E querendo ou não, as relações que a gente tem com nossos familiares quando a gente é menor, quando a gente é criança ou quando a gente está crescendo, altera muito como a gente vê a vida, né? E claro, a forma que meu pai age também provavelmente de acordo com o que meu avô agia. Mas o que que acontece? Eu tratava dinheiro de uma forma muito tóxica. Eu via gastar dinheiro como uma forma ruim, sabe? Em um rolê que talvez vai me trazer felicidade, ou vai me trazer experiência, ou vai simplesmente ter um bom dia. Eu pensava muito em dinheiro, o que eu estava gastando, mesmo que eu tivesse, mesmo que aquilo não fosse todo o dinheiro que eu tinha, sabe? Eu acabava vendo de uma forma muito pesada o gastar dinheiro, gastar o meu suado dinheiro, sabe? E com o tempo que eu fui crescendo, que eu fui conseguindo trabalhos, que eu fui trabalhando, que eu fui ganhando salário, que meu salário foi aumentando, não dava pra viver mais assim, né? Dava pra viver assim quando eu era adolescente, mas quando eu fui adulto, quando eu me tornei adulto, né? Viver assim seria quase não ter uma vida, sabe? Você deixar de fazer quase tudo por conta de dinheiro, querendo ou não, não vai te fazer bem de forma alguma. E se você é assim ganhando, sei lá, R$ 2.000, tenha certeza que ganhando R$ 10.000 você também será assim. Essa questão não é apenas do quanto você recebe e muito mais da forma que você lida com seu dinheiro. E nesse vídeo eu vou te ensinar como mudar isso, tá? Primeiro, você tem que viver abaixo do seu salário, tá? Se você ganha R$ 3.000 por mês, você não vai ganhar R$ 3.000 por mês. Mas disso você já sabe. Você já viu falar muito isso. Agora, como é que você faz isso? Com o tempo, eu fui. Conforme eu trabalho com freelance. Eu não tenho um salário mensal fixo. Então, é muito mais complexo de lidar com o dinheiro dessa forma. Porque eu não recebo um valor fixo por mês para conseguir simplesmente guardar um valor fixo por mês. Não consigo. Então, com os meses, com os anos até, eu fui organizando uma forma de organização que hoje eu me dou muito bem com ela, tá? É a primeira parte desse tutorial, entre aspas, né? É você ter uma porcentagem de se pagar todo mês. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo que mesmo você sendo freelance, ou você não recebendo um dinheiro fixo, você tem uma média do que você recebe, querendo ou não. Você não vai simplesmente receber zero e depois R$ 10.000 por mês, isso não existe. E mesmo que você tenha 2 meses, em um você recebeu zero, em um você recebeu 6, a média é 3, querendo ou não, certo? E, e como é que você faz isso? Eu vou dar um exemplo de digamos que você ganhe R$ 3.000 por mês, certo? Você tem que tirar uma porcentagem para você pagar o seu eu do futuro. Meu exemplo, meu nome é Lohan. Eu quando ganho, por exemplo, R$ 3.000 por mês, eu sempre guardo pelo menos 30% do que eu recebo. 30% é uma média boa, que tá no 20% também é uma média bem legal, em volta de 20 a 30%. Atualmente eu consigo guardar em torno de 30, tá? Digamos que eu receba 3.000, eu tento guardar sempre 900 ou 1.000 por aí, certo? E você ter esse dinheiro inteiro na sua conta e você ver o dinheiro lá pronto para você gastar é muito difícil, certo? E aí, como é que você faz? Ao você receber o seu dinheiro, você já se paga para o seu eu do futuro, em uma caixa separada ou em uma conta separada, o valor que você vai guardar. Ou seja, se você recebeu R$ 3.000 por mês e você quer guardar R$ 900 por mês,
Pegue esses 900, assim no momento que você recebeu o seu dinheiro e já coloque em outra conta. Por quê? Porque se você... Por quê? Porque se você tiver 3 mil reais na sua conta e você quiser gastar apenas 2.100, pode acontecer de você passar desse valor. De do nada você gastar 2.500. Por quê? Porque o dinheiro está na sua conta. Ele está com acesso fácil para você gastá-lo. E isso dificulta de você gastar esse dinheiro. E ele estando em uma conta diferente. E para que? Tá, ok, eu faço isso. Para que eu vou guardar esse dinheiro? Primeiro, o primeiro passo é você ter uma reserva de emergência. Não existe você ter um investimento sem uma reserva de emergência. Não existe. O que acontece? Você vê muitos influenciadores comentando sobre investimento, sobre por que você tem que investir. Por quê? Porque esses influenciadores eles já têm dinheiro. Eles não são um povão da gente, sabe? Igual 90% da população para mais. Mas como eles têm dinheiro, eles falam muito mais sobre como investir em empresa, como investir em bolsa. Por quê? Porque essas pessoas que ganham acima de, sei lá, 10 mil reais por mês, vale a pena, sabe? Vale a pena você fazer isso. Agora, você e 90% da população brasileira que ganha abaixo de 3 mil reais por mês, não faz sentido nenhum você fazer isso. De forma alguma, tá bom? E eu digo mais, se você não tem 100 mil reais por mês, não, se você não tiver 100 mil reais guardado, não tem por que você investir seu dinheiro. Em vez de você simplesmente investir em você mesmo, tá? Pagar cursos de uma forma que faça você ganhar mais dinheiro. Mas isso é outro assunto. E além de que, beleza, eu guardo o dinheiro mensalmente, eu tenho minha reserva de emergência. Quanto de minha reserva de emergência? Depende, pessoal. Você é MEI, você é PJ, você é CLT, como é que você é? Se você for CLT, 3 meses de salário é uma média saudável. Por quê? Porque você tem a segurança de um salário CLT. Você sabe que mês que vem você pode ser demitido e você pode receber um auxílio, certo? De auxílio demissão. Eu não sei o nome exato do auxílio, mas você sabe do que eu estou falando, né? Você tem essa segurança, querendo ou não, de que mês passado você vai ter um teto para dormir, você vai ter comida para comer, você vai ter água para beber. Beleza? Certo. Mas e se eu for MEI? E se eu for PJ? Como é que faz? Também depende. Se você tem um acordo com a empresa, beleza, que bom. Mas eu acho saudável você ter pelo menos meio ano de reserva de emergência, caso você for MEI, certo? Caso você não for CLT, caso você não tenha um vínculo empregatício com a empresa. Por quê? Porque mesmo que você seja mandado embora, você tem esse dinheiro, você tem sim um acordo com a empresa, mas você sabe que uma empresa PJ, ela pode lhe mandar embora e você não vai ter direito a nada, certo? Por isso que eu auxilio você a ter meio ano, tá? Meio ano de reserva de emergência. E uma pessoa que ganha um dinheiro aleatório. Por exemplo, um mês eu ganho 5 mil reais, um mês eu ganho 2. Então você tem que ter um ano de reserva de emergência. Um ano. Sim, é irreal para boa parte do Brasil. Infelizmente, o comum, que deveria ser o comum, atualmente está sendo irreal no nosso bostil, né? Mas por que você guarda dinheiro? Você tem que ter um motivo para você guardar dinheiro. Você não deve guardar dinheiro só para guardar dinheiro. E uma reserva de emergência, ela é uma segurança no seu do futuro. E você tem uma reserva de emergência, você está dizendo, olha, se eu for mandado embora, eu vou ter um teto para dormir. Eu vou dormir bem, eu não vou me sentir ansioso, eu não vou passar sufoco. É para isso que você guarda dinheiro no começo do seu ramo, no começo da sua vida, no começo que você está começando a ganhar dinheiro, certo? E como é que eu calculo a minha reserva de emergência? Simples. Se você ganha 3 mil reais por mês e você guarda 900, sobra 2.100, certo? Essa é a sua reserva de emergência. Vamos arredondar para 2.000 para facilitar o cálculo? Então, se você for CLT, guarde 6 mil reais por mês. É um exemplo, tá, pessoal? Por favor. Se você for PJ com alguma empresa,
só que você não for CLT, guarde 12 mil reais por mês. Se você for PJ e ganhar dinheiro aleatório, tipo um trabalho de design ou arte digital, guarde 24 mil reais por mês. Sim, é muito dinheiro. Sim, é bizarro. É algo que você conquista com o tempo mesmo, sabe? É algo que de fato não vai demorar pouco. Não mesmo. Mas você se sente muito bem no fim disso. Quando você completa a sua reserva de emergência, é como se você tivesse feito uma missão. É uma missão na sua vida. E você pensa, caramba, consegui. Qual o próximo passo? Certo? E quando você guarda dinheiro, quando você tem reserva de emergência, a sua mente, a forma que você pensa muda um pouco. Por quê? Porque digamos que você vive de paycheck para paycheck para paycheck, né? É um termo em inglês que, tipo, você recebe seu dinheiro, você paga suas contas, e aí você recebe seu dinheiro novamente, você paga suas contas novamente, e você tá sempre zerado ou com pouca grana no seu bolso, que é a realidade de muitas pessoas, certo? Digamos que você guarde 2 mil reais por mês. Talvez você queira comprar um celular. Talvez você queira sair mais que o comum, certo? E aí você guardou 5. Opa, eu não quero que esse dinheiro abaixe. Eu quero continuar com a segurança de ter uma reserva de emergência boa. Você guarda 10, 20, 30, 40, 50. Quanto mais você ganha dinheiro, menos você se sente, entre muitas aspas, livre de gastá-lo, certo? Você acaba vivendo apenas com aquele dinheiro que você guarda todo mês. E a melhor parte de você fazer isso é que você não se sente mal ao você gastar dinheiro. E é todo o ponto desse vídeo, de você ter uma organização financeira saudável, tá? Mas por que isso acontece? Simples. Digamos que você não tem uma média de guardar dinheiro mensalmente, você não sabe quanto você quer guardar mensalmente, você simplesmente sabe que você quer guardar dinheiro, mas você não sabe quanto. E aí você ganha 3 mil reais por mês e você não sabe se você deve sair fim de semana, se aquele dinheiro vai fazer falta. Mas, caso você tenha uma média, uma porcentagem de dinheiro que você pode gastar, você pode fazer uma compra na Shopee. Você pode comprar um livro que é inútil. É inútil entre aspas, né? Um livro que não vai... Tipo um livro de entretenimento, por exemplo, um mangá. Ou uma assinatura da Netflix, ou uma assinatura do Spotify. Você não precisa ficar paranoico com tudo que o dinheiro você não precisa ficar paranoico com o dinheiro que você guarda, porque você já está guardado. Você não precisa parar de gastar para guardar o dinheiro, porque ele já está guardado. Ah, você vai sair fim de semana, você vê se aquele seu dinheiro que você guardou dá, e você vai. Você não precisa se sentir mais mal com isso. Você não precisa mais se mutilar mentalmente porque você faz esse tipo de coisa. Porque você, caramba, eu não queria guardar dinheiro e agora eu tô gastando. Caramba, eu podia não sair, né, pra não gastar. Não. Aí você... E essa é a senha que com o tempo eu descobri que é a minha forma, depois de testar muitas outras formas, de guardar dinheiro de uma forma saudável. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado.